Lucas, ó, placa de 8 GB de VRAM não dá mais, tá? Last of Us dando problema, teve problema aí no Star Wars também, e Redfall, enfim, cara, vários e vários jogos. Hogwarts Legacy foi lançado recentemente, problemas atrás de problemas. O que acontece, pessoal? Em 2023 a gente está sendo surpreendido com uma quantidade grande de jogos conhecidos como AAA, né? Chegando no mercado muito mal otimizados, jogos rushados no desenvolvimento para vender logo. E no PC, cara, em alguns casos tem sido até mais sério a questão de otimização. Como foi o caso do Last of Us, que é um jogo que foi lançado lá no PlayStation 3. Tudo bem que a engine e os gráficos não são os mesmos, né? São os gráficos que rodam no PlayStation 5 hoje. Mas veio extremamente mal otimizado e voltou à tona esse assunto de VRAM. E as pessoas têm ficado preocupadas com a quantidade de VRAM, né? Até porque teve umas declarações de desenvolvedores da Unreal Engine 5 dizendo que 12 GB vai ser o mínimo no futuro. A gente não sabe quando é esse futuro, os jogos ainda não chegaram com essa engine, né? Eles falam ali, pô, 16 GB recomendado agora. Claro que é natural que a gente vai precisar fazer um upgrade depois de um tempo, até porque, por exemplo, hoje eu vou testar 3070 aqui, 8 GB, é a mesma VRAM que tinha 1070. Ela não teve upgrade de VRAM. A gente já viu aqui em testes que foram divulgados no Brasil pelo canal Paulo Gomes. Colocou mais VRAM, é inegável que ganha performance em cenários onde a VRAM está estrangular, está faltando. Isso é inegável, não tem como. E é importante que a gente deixe claro isso para vocês, que mais VRAM é melhor, lógico. Agora, dentro de uma comparação, é claro, eu tenho placas de 8 GB antigas que perdem para placas de 6 GB hoje. Então, mais VRAM é melhor, mas a GPU também tem que corresponder a isso, é claro, tá? O problema é que as pessoas têm tomado decisões de compra ou de não compra baseado nisso, tá? E após verem jogos mal otimizados virem para PC. Então, quer dizer, eu vejo um cenário que não é o ideal, um jogo totalmente cagado a otimização. Pô, cara, vou ter que comprar uma placa com 16, com 20 GB de VRAM só para rodar decentemente isso, mas o problema não está necessariamente no hardware, e sim no jogo. Tanto é que depois de vários patches, os jogos têm ficado melhores. É justamente hoje que eu vou testar com vocês com a 3070 de 8 GB, que é uma placa bem popular, inclusive era a placa que eu usava no meu PC nos últimos 2 anos. Eu estava com ela 2 anos dando vários e vários jogos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos testes que eu fiz em jogos Next Gen, né, ou jogos mais recentes. No caso aqui nós temos o Dead Space Remake. O Dead Space é um jogo antigo, mas a gente tem aqui um remake feito para a nova geração. Estou rodando aqui inicialmente em Full HD e com os gráficos no Ultra e inclusive com o Ray Tracing habilitado, que só tem no ambiente Occlusion aqui, tá? Cara, a gente vê que, ok, Full HD, ó, VRAM 5700, até é importante que vocês saibam, pessoal, que às vezes a VRAM que tá aqui não é necessariamente toda a VRAM que está sendo utilizada. O próprio sistema operacional e aplicativos de fundo também usam VRAM, tá? Então, assim, até o momento, ok, tá dentro dos 8 GB, ok, memória RAM, 10 GB de memória RAM, tem jogos pedindo 20, que chega a ser meio absurdo. Em termos de desempenho, você vê que em alguns momentos dá alguns spikes. Eu tenho percebido que esse jogo, em trocas de cena, às vezes acontece isso mesmo com SSD. Não sendo algo que acontece o tempo todo, dá pra você ir levando, né? Então o % low tá razoável, FPS médio ok, temperatura muito boa, modelo da Gigabyte Game OC que eu utilizava por aqui. E seguindo aqui com o teste, nós temos depois, eu fiz um complemento em 1440p, mantendo os gráficos no Ultra, que é um cenário onde as pessoas normalmente miram na 3070. Pô, quero jogar 1440p. Vocês vão perceber que deu esse stutter bem grave aqui, ó, bem na troca de cena, ó. Fui pra cena, deu esse stutter. No teste inicial que eu fiz com esse jogo também acontecia esses stutters, então é um problema que a gente vê que é do jogo mesmo, tá? Até porque se você vê, o uso de memória RAM está moderado, tá? E é importante que a memória RAM seja analisada também, porque quando estoura a VRAM, esse extra vai vindo para a memória RAM. Quando não aumenta muito, é porque não estourou. E tem casos que a VRAM está baixa, mas já está tendo uma alocação grande na memória RAM. Então você vê que continua em 6.500 tranquilamente, o frame rate decente.
É um frame rate na média dos 70, até RNC aqui a contagem. E assim você vai ver, ó. Eu fui seguindo com o teste aqui, eu encontrei alguns inimigos e rodando com frame rate próximo de 60 em 1440p com gráficos no Ultra e Ray Tracing no Ultra. E aí tudo bem, é um jogo meio escuro, não renderiza tantas coisas assim. Então tem casos e casos. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Que é importante que vocês entendam, pessoal. Agora eu vou mostrar o Hogwarts Legacy. É importante que vocês entendam que de jogo para jogo varia isso. Às vezes você vai ter um jogo que roda bem e outro que roda mal, seja porque a sua placa é fraca ou o jogo é mal programado, tá? Tem essas duas situações. Mas às vezes aquele jogo que roda mal, você nem quer rodar ele, você nem gosta do estilo do jogo. Tudo isso tem que ser avaliado antes de pensar em comprar uma nova placa de vídeo. Se eu for seguir a tendência atual, pô, os jogos aí tudo estragado, pronto, cara, eu vou comprar uma placa de 24 GB de memória. Porque aí toda aquela responsabilidade que o desenvolvedor tem para otimizar o jogo vai ser transferida para minha VRAM, para minha super placa de vídeo. E isso não é um cenário ideal. A gente tem que cobrar justamente que os caras façam o trabalho. E se precisar adiar o jogo, adie, mas traga um lançamento digno, porque os jogos não são baratos, né? Enfim, voltando aqui ao nosso teste, vocês vão ver o Hogwarts Legacy na 3070 com os gráficos no Ultra, só que sem Ray Tracing. E vocês vão ver, cara, que olha só isso daqui, cara. Olha esse uso de GPU. Ele bate 88%. Cara, eu tô usando, sabe que CPU que eu tô usando aqui? O 13900K. O que eu tenho que colocar para utilizar toda a minha placa de vídeo aqui? Você vê que, cara, é o jogo. E não adianta eu ficar brigando, discutindo, não, eu tenho... Cara, o jogo é mal programado, isso aqui... Você olha pros gráficos desse jogo, cara, ele não tem nada assim de diferente, cara. Tudo bem, pô, é o mundo do Harry Potter e tal, mas, cara, ele não tem cenários riquíssimos, espetaculares, né? Aí eu fiz um outro teste, que é colocando aqui em 1440p, o jogo não tem modo tela cheia, tem que fazer isso pelo Windows aqui. E os gráficos no Ultra ainda, tá? Sem Ray Tracing, não tinha mexido nisso. E você vê que 1440p, ó, olha o uso de memória RAM, cara. Ó, a gente começou aqui com 18, já começou bem alto, agora já subiu um pouquinho, ó. Já foi pra 20, cara, 20 GB de memória RAM, meu amigo. Não tem o que fazer, cara. O jogo é mal otimizado, tá? Dá pra rodar? Dá, mas você vê que começa a dar stutters, né? Fica... Aí depois ele melhora, depende da cena, então... É uma situação complicada, cara. Aí se eu pego como base esse jogo, cara, pô, Lucas, eu vou ter que colocar 32 GB de memória, eu vou ter que colocar... Inclusive aqui a máquina tinha 32 GB de memória, tá? Com 16 você vai ficando no limite, fica sem coisas para você abrir, sem espaço para você abrir de fundo, tá? Sem espaço para você abrir aplicativos de fundo, tá? Então assim... É importante também que vocês saibam disso, porque muitas das vezes quando você tem mais memória RAM, o próprio jogo vai alocando, né? Eu tenho 32 GB de memória RAM, bom, beleza, pode passar 16. Quando eu tenho 16, ele vai tentando ficar próximo, mas nesse caso aqui, você acaba tendo dificuldade com só 16 GB. Cara, você pode ter uma placa forte, um CPU forte, fica instável. Tem que ter uma boa quantidade de memória RAM, de forma que hoje, cara, eu tenho percebido, 32 GB de memória é o novo normal. É o novo normal, tá? Bom, seguindo aqui com os testes, então, eu fiz em Ray Tracing para ver. Então, os gráficos no Ultra, eu até esqueci de colocar aqui para vocês na tela, os gráficos no Ultra com Ray Tracing, com tudo ligado, sombra, reflexo ali, todos eles ligados, e o preset de Ray Tracing no alto. Então, tem o médio, alto e ultra, eu coloquei no alto. Cara, você vê que em Full HD tá até razoável, 70 FPS de médio, 1% low não tá muito legal, né? Mas é o começo da rodada. E aí o que acontece? Crash, tá? Você vê que não estava usando tanta VRAM naquele momento, cara. O jogo simplesmente crashou, cara. Aí, mais uma vez, entrei no jogo. Bora fazer o teste aí pra ver como é que fica, né? 1% low tá em 39, 7300 de VRAM, né? Eu vou adiantar um pouquinho o teste aqui, ó.
chegando a 20 GB de VRAM, 7200, então você vê que, cara, talvez a VRAM contribuiu para aquele crash, talvez, só que o jogo não tem nada de espetacular, graficamente falando, para exigir tanta memória, isso é um fato, cara, tá? Eu não tô aqui defendendo, nossa, olha o menino bugado, aqui, o menino tá bugado. Eu não tô aqui defendendo, NVIDIA, cara, eu gostaria que a 3070 tivesse mais memória. Eu já citei isso pra vocês, cara. Memória faz falta nesses casos aqui. Se ela tivesse 12 ou 16 GB, cara, ela estaria com mais margem, com certeza. Mas quem já tem essa placa, agora eu tô mostrando aqui, ó, colocando o Ray Tracing. O Ray Tracing estava no médio, na verdade, né? Até um equívoco meu. Eu falei que tava no alto, tava no médio, perdão. Então, assim, quem já tem a placa, cara, dá pra você ir ajustando as coisas. Dá pra você ajustando pra você manter. Lucas, e daqui a 2 anos com os jogos da Unreal Engine 5? Cara, sinceramente não sei. Não sei como é que vai estar os jogos. E provavelmente, Lucas, o jogo pede 12 GB de memória. Cara, vai dar pra você ajustar as coisas, reduzir os gráficos pra ir mantendo a sua placa. O ponto do vídeo é, placa de 8 GB não se tornou um lixo. É lógico que uma placa de 12, 16 está com uma margem melhor. Então, ao invés de, Lucas, ao invés de eu comprar a 3060 Ti, eu vou comprar a 6750 XT que tem 12 GB. Beleza, ela tem mais margem. Ela realmente tem mais margem, tá? Quem já tem, dá para você ir ajustando e configurando de acordo com a sua VRAM, que acaba sim sendo um limitador hoje. Aqui vocês estão vendo o teste em 1040p. Cara, a GPU tá 90%, cara. Tem margem pra eu exigir mais a GPU e não exige. Então é um jogo que, felizmente, cara, não tem muito o que fazer. O jogo é bugado, tá? E a gente vai pro jogo que deu aquela reacendida na discussão de VRAM, que é o The Last of Us Parte 1. Depois de vários patches. Teve um patch de 20 e poucos gigas esses dias pra ele. E, cara, eu estou rodando em Full HD no alto, sem DLSS habilitado, nada disso. Você vê, ó, estável, tá? Média de frame legal, 1% low legal, 7400 de VRAM, tá? Memória RAM tá um pouco elevada, tá 18 GB. Como eu expliquei pra você, eu tenho 32 GB. É natural que que o próprio sistema vá fazendo cache, vá alocando ali. Se eu tenho 16 GB, dá pra manter. Fica com margem? Não fica com margem, cara. Como eu disse, 32 GB hoje é o novo padrão. Eu até mostro aqui, ó, gráficos no alto. E aí, quando eu coloco no... Ó, você observa que o alto, ele tava com a barra amarela. A barra branca, aliás, ó. Tava branca. Quando eu coloquei no Ultra para testar, ele foi direto pro vermelho, que realmente ele pede mais configuração. Então, Full HD no Ultra... Aqui, aí eu entrei no jogo, tem que reiniciar aqui a estatística, né? Porque ele dá aquela travadinha no menu. E ele começa a encher novamente a VRAM, tá? Então você tem 20 GB de memória RAM, 784 de VRAM e com um desempenho razoavelmente bom, né? O desempenho estável até o presente momento, né? Porém, nesse momento aqui da troca da cena, ó, dá aquele... Tá vendo? Isso acontece várias vezes no jogo, tá? Em alguns momentos de troca de cena repentina, assim, ó, ele foi dar um carregamento, dá aquele estouro no sistema... e 1% low, só que ele já estabiliza, ó. Aqui está estabilizado, só o frame rate aqui que não atualizou ainda no 1% low. Então eu precisaria estar vindo aqui fazendo o que? Reiniciando o 1% low, né? Ó, tanto é que eu voltei aqui para a cena onde eu tinha parado, né? Eu reinicio a estatística e segue normal. Então você vê que não é um problema do trecho do jogo, é aquele momento do carregamento, que aqui você vai carregar todo esse prédio aqui dentro, tem vários lugares, ele dá esse pico e depois não se repetiu mais. Então assim, se é uma coisa pontual, dá pra você manter. Cara, eu tô rodando no Ultra, isso aqui era impossível no lançamento, o jogo crashava, até no alto o jogo crashava, eu mostrei isso pra vocês. Então você vê, era problema da VRAM? Entre aspas, sim, também era. Se eu tivesse mais, não estaria travando. Mas, cara, o jogo corrigiu. Então, se a gente vê que antes travava, o jogo fechava, agora não trava mais, a culpa era do hardware ou do jogo? A culpa era do jogo. Tinha pessoas com placa muito mais poderosas que as rodando o jogo de uma forma também ruim. Flickering de texturas, vários probleminhas, cara. Então você vê que manteve a estabilidade. Eu tô rodando em Full HD Ultra, ó, aquele momento lá passou, segue estável e vocês vão vendo. Aqui deu um outro spike, ó, justamente aonde, ó, tá vendo? Troca de cena, ó.
É bem nessa hora que eu aperto o E, lá, ó, viram? Ó, apertei o E, psh, opa, na hora deu, ó. Porque é um carregamento, é um outro probleminha que tá tendo ainda. Então, na hora da troca da cena, entrou na cutscene, tipo uma cutscene processada em tempo real, acaba tendo essa dificuldade, tá? E aí, mais aqui adiante, eu vou colocar o jogo em 1440p, mantendo os gráficos ali, ó, tá vendo? 1440p, ele avisa da falta de VRAM, né? Ó. E aí, a gente fica com esse frame rate aqui, fica meio baixo, então você fica... Ultra 1440p fica meio baixo, então o que eu faço? Eu ligo o DLSS, aquele aparece Super Resolution, mas não é aquele de gerar os frames, só tem na série 40. E você observa que quando eu liguei o DLSS, o uso de VRAM caiu. Então eu saio do vermelho para o amarelo. Por quê? Porque o DLSS está fazendo upscaling. Então eu consigo ter o menor uso de VRAM. E aí eu ganho desempenho, dá uma melhoradinha. Aí eu vou reiniciar aqui a minha estatística, né? Nesse momento aqui, porque estava recarregando, enfim, as coisas. Até porque eu liguei o DLSS. E uma hora ou outra dá um spikezinho, dá um stutterzinho. Então aqui já está faltando VRAM também, tá? Você vê que o uso de memória RAM em relação ao começo do teste já estava 17, aqui já está 22, né? Ele tá fazendo um swap com memória RAM do sistema. Então aqui, de fato, estou fora da especificação do sistema. Porém, esse jogo é interessante porque o gráfico no alto praticamente não muda em relação ao gráfico ultra. Se eu quero rodar ultra, cara, na situação atual do jogo eu vou ter que ter uma placa com mais VRAM, tá? Com mais VRAM, tá bom? Mas alto 1440p, cara, o jogo fica bem bonito também. Eles melhoraram muito essa questão de textura. E no ultra fica dando probleminhas. Então se eu tivesse mais VRAM aqui, eu estaria sim com mais margem, tá? Aqui nós vamos para o Plague Tale Requiem. É um jogo com os gráficos bem interessantes, cara. O jogo ele tem um aspecto que parece tá meio borrado. Isso é do jogo mesmo, tá? E você vê, cara, eu estou rodando no ultra, sem o Ray Tracing do jogo, tá? E usando 6 GB de VRAM e memória RAM em 12 GB. Então você vê, cara, olha o gráfico disso aqui. Isso aqui não é um gráfico mais pesado, mais bonito que um Hogwarts Legacy, por exemplo? Olha o gráfico desse jogo aqui, cara. Então você vê, depende da otimização, cara. Esse jogo graficamente é muito mais bonito que um Hogwarts Legacy. É até mais bonito que o próprio Last of Us, cara. E tá usando 6.300 de VRAM, 12 de memória RAM, cara. Então depende muito da otimização do game, tá? Aqui eu faço eu demonstro pra vocês, estava em Full HD com os gráficos do Ultra. E eu venho e ligo o Ray Tracing, que são as sombras aqui no jogo. E você vai ver que ele vai manter um frame rate legal. Ele vai, ó, olha só o VRAM de 6.800, tá vendo? Foi pra 7.600. Porém, cara, não acabou com a performance o Ray Tracing. Então você vê que tem casos e casos, ó. E assim eu fui indo. Uma hora ou outra dá um spikezinho, ó, tá vendo? Aquele que eu falo, carregamento de cena. Olha lá, foi carregar a próxima cena, opa. Você vê que isso aqui não é necessariamente do hardware. É um load do jogo. O jogo deu uma travadinha que foi carregar uma cena nova. É uma cena com vários NPCs e tal. Eu vou passando aqui por dentro dessa vila, né? E eu faço agora a configuração para 1440p. Então seria aí o cenário onde a gente mais busca desempenho numa placa dessa, né? Ele tá fazendo o carregamento, tá meio lento ali, tá dando uns stutters, né? Finalizando aqui a parte do carregamento, ó, média de frames em 77. Aí aqui eu venho, aqui é a média no caso, mas você vê que o frame rate atual tá em 48, tá meio baixo. Então ficou pesado o Ultra com Ray Tracing, Ultra na 3070 com seus 8 GB. Mas não é por conta da VRAM. Aí eu ligo o DLSS. DLSS no modo qualidade resolve a situação. Então agora eu tenho uma média legal, um frame rate que está brigando ali na faixa dos 60 quadros, 1% low 40 razoável, e a VRAM em 7800. E memória RAM em 13.000, ó. Você vê que no começo estava em 12.500, ó. E agora está em 13. Olha o gráfico que esse jogo tem para o uso de VRAM. Ele tá sabendo aproveitar, otimizar o uso de memória, cara. E é esse o ponto. Se eu for seguir a tendência de trocar de hardware a cada jogo bugado que vem, meu amigo, eu vou trocar hardware de 3 em 3 meses, cara. E assim eu vou seguir, ó. Uma hora ou outra dá um spikezinho, né, em momentos ali de algum carregamento, de uma cena diferente, mas no geral, cara, ó, 1440p rodando muito bem
com DLSS dentro do limite de VRAM e uso de memória RAM estável, tá? Enfim. E aí, para fechar aqui o teste, pessoal, eu fiz aqui o teste Resident Evil 4 Remake, né? É um jogo que também veio bem otimizado para PC, cara. É um jogo que veio rodando bem, então eu estou fazendo o teste com o jogo tudo no Ultra. Com exceção daquela memória das texturas, você tem ali 1GB, 2GB, 4GB, 8GB. Eu coloquei em 2GB. Cara, a diferença é nula, você nem percebe a diferença. Resultado. O jogo deu até o aviso vermelho pra mim, mas tá aí, ó. 7.400 de VRAM, normal. 13 GB de memória RAM, normal. Compara com Hogwarts Legacy, que é bizarro aquilo ali, cara. E você vê, rodando bem. Eu tinha esquecido de colocar aqui a medição de média e mínima pra vocês. E cara, eu começo a enfrentar uma horda de zumbis aqui. Eu vou até adiantar um pouquinho. Você vê que uma hora ou outra dá um spikezinho, nada de que venha atrapalhar a experiência, né? 1% low continua estável e o frame time tá bem lisinho aqui. Eu percebi que no momento do scope ele deu uma prejudicada aqui, cara. Possivelmente por conta da VRAM elevada. Daria pra ajustar no próprio jogo isso. Mas no scope ele, ó, ele deu uma caída no scope, tá? E aqui pra frente você começa a ver que o negócio fica feio aqui, cara. Ó, os bichos vêm mexendo no saco, eu faço a troca da resolução. Parto pra 1440p com os gráficos aqui. Tudo no máximo, com exceção das texturas que não estão no talo, que nem faz diferença. E aí começa a vir uma porrada de zumbi. A gente mantém o frame rate, ó. Você vê que aqui ele tava meio baixo, né? Tá vendo? Tava 58, dá uma osciladinha 52 e tal. E aí eu faço a última alteração do jogo, deixa eu ver se eu acho aqui, que é colocar o FSR2, porque eu já tava com tudo no Ultra em 1440p, FSR2 no modo qualidade, ele demora um pouquinho para fazer o efeito, vendo que ele tá meio estranho, mas aqui ele já começou a fazer o efeito direito, ó. Então eu consigo ter um frame rate mais estável, você vê que dá para ajustar, cara. A VRAM tá dentro do limite, tá usando um pouco mais de memória RAM, mas nada absurdo ainda. Pra quem tem 32 GB de memória RAM no PC, se eu tivesse menos, ele estaria mais adequado à realidade dos 16 GB, embora hoje eu já comece a recomendar que as pessoas tenham 32 GB, porque tá barato comprar memória RAM. No AliExpress você compra 32 GB com menos de R$300, tá? E aqui começa a ter aquela horda enorme de zumbis, um monte de zumbi aqui. E rodando em 1440p, uma hora ou outra dá um spikezinho aqui, ó, tá vendo? Aí esse spike foi de troca de cena, na verdade. E rodando aí, cara, tá? Enfim, então, esses foram os testes que eu fiz aqui, pessoal. E as conclusões que nós tiramos desse teste é: ter mais VRAM é melhor, muito óbvio, né? Lucas, acabei de comprar minha placa com 8 GB de memória, vou jogar no lixo? Não, cara. A placa roda bem vários jogos. Os jogos mal otimizados, cara, se eu for levar em consideração eles, se eu faço questão de jogar eles, eu vou ter que ou reduzir os gráficos ou trocar de hardware. É mais fácil, mais barato reduzir os gráficos para jogar. Na prática, quando você está concentrado no jogo, aquele detalhezinho da sombra, aquele detalhezinho da textura, você nem vai ficar prestando muita atenção. Tá? Então dá pra você manter. Ah, Lucas, mas beleza, daqui pra frente, cara, é natural que vai ter um incremento de VRAM. Já está acontecendo isso e os jogos que têm sido prometidos pro futuro aí com as novas engines, muito provavelmente vão exigir sim mais VRAM. É natural que haja um upgrade. Agora, quando vai vir? Cara, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando vir, vou jogar aquele jogo? Talvez não. Talvez você nem queira jogar. E provavelmente vai dar para você ajustar. Então, no meu ponto de vista, hoje, se eu puder pegar uma placa de 12 GB, eu vou pegar. Se eu puder pegar uma de 16 GB, eu vou pegar também, mas não só pela VRAM, eu vou olhar também todo o contexto de performance da placa, de features, recursos que ela tem a me oferecer, consumo de energia, que é uma coisa importante para mim, tá? Já tenho uma de 8, cara, não por ser de 8 GB eu vou necessariamente correr para fazer a troca. Eu vou jogar enquanto eu vejo que dá, tá bom? Agora deixa seus comentários aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aqui nossos grupos de promoções no WhatsApp, no Telegram, caso você queira estar sempre recebendo as novidades. Quando aparecer uma placa de 50 GB de VRAM, você poder comprar aí, clica aqui no link que está aparecendo embaixo e acesse nossos grupos. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou,
Tchau, tchau.